Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou feliz, agradecida ao Senhor em poder estar juntamente com os irmãos neste domingo. E já agradecer a Deus. E como sempre, a gente agradece ao Senhor pela oportunidade, mas as pernas sempre tremem do mesmo jeito, né? A responsabilidade é sempre muito grande. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem os seus meios de trabalhar e que não é como nós queremos, mas como o Senhor quer. E eu fico eu sempre fico muito feliz. Às vezes os irmãos que falam isso, eles não sabem, mas sempre para nós é um incentivo muito grande, né? Os irmãos que sempre mandam uma mensagem ou que depois diz: olha, Deus falou comigo grandemente. Isso é muito bom, porque a palavra do Senhor diz que nós somos vasos de barro na mão do oleiro, né? E o vaso de barro, ele tem que ser útil e servir para alguma coisa, irmãos. O Espírito Santo colocou uma palavra ao meu coração. Mais uma vez, muito obrigado ao pastor pela confiança. E eu quero, juntamente com os irmãos, na ajuda do Espírito Santo, transmitir essa palavra ao seu coração, que está em Gênesis. Você que pode se colocar de pé, por favor. Gênesis 24 e o verso 11 e o verso 13. Gênesis 24 e o verso 13. Eu vou esperar você encontrar, porque é tão ruim quando você traz a Bíblia e não tem a oportunidade de manuseá-la. Então, eu vou esperar você encontrar. Gênesis 24 e o verso 13. Amém? Diz assim: eis que eu estou em pé. Repita comigo no 3. Em pé, certo? No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. O verso 14: seja, pois, que a donzela a que eu disser: abaixe agora o teu cântaro para que beba, ela disser: bebe, e também darei a beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque, e que o conheça nisso que fizestes beneficência ao meu Senhor. Amém? Tome teu assento em Cristo Jesus. Eu estava com o coração partido, né? Pedindo a Deus para que um outro plano desse certo, mas como sempre agradecida ao Senhor pela oportunidade. E eu pedi ao Senhor uma palavra para que viesse ao meu coração, para que na tarde desse dia, final do mês, uma palavra que viesse de encontro aos nossos corações. E esta palavra ardeu ao meu coração: em pé, junto à fonte. Então, em todo tempo que eu for ministrar com a ajuda do Espírito Santo, eu quero que você tenha com você essa palavra, em pé. E você vai concluir com essa frase: junto à fonte. Certo? Então, em todo o percurso da mensagem, você vai guardar essa palavra: em pé. E a frase: junto à fonte. Amém? Amém. Amém. Você está em glória a Deus. Junto a fonte. Isso, maravilha do céu. Em pé, junto à fonte. A história aqui vai nos falar sobre um servo obediente que recebe uma ordem do seu senhor. E nessa ordem que ele recebeu, a responsabilidade era tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Hoje, nos nossos dias de hoje, quando nós fazemos a escolha de um companheiro ou vice-versa, né? Nós corremos o risco de errar. Estou correndo muito, irmã Miriam? Desculpa, sorry. Nós corremos o risco de errar.
Agora você para e pensa, quando você é designado a escolher alguém para uma pessoa que você tem grande estima. Essa foi a ordem em que este empregado recebeu. Ele disse: olha, vai a tal lugar e traga de lá, de alguém do meio da minha família, uma moça, uma donzela, para o meu filho Isaque. Então sai aquele homem, e todos os livros que eu olhei, em todos os sistemas que eu procurei, eles sempre vão deixar essa palavra em evidência: preocupado. Ele saiu preocupado. E eu fiquei pensando nisso ontem à noite, fiquei pensando isso essa manhã, no tamanho da responsabilidade em que esse servo recebeu do seu Senhor. Você vá e faz uma escolha. Eu falei: Jesus, é umas coisas que, se nós formos trazer para os nossos dias, aparentemente parece ser umas coisas assim tão loucas. Eu tenho medo de escolher uma pessoa errada, e eu acho que os irmãos que já estão casados, eu penso que também passaram por esse medo. Será que é essa pessoa certa? Será que é isso mesmo? Vai dar certo? Vai fluir? Vai frutificar? Glória a Deus para os que deram certo, né? Amém, maravilhoso é o nome do Senhor. Mas existe uma responsabilidade muito grande. Então sai esse servo preocupadíssimo da sua terra, e vá até então ao lugar em que ele foi designado para escolher uma esposa para Isaque. E eu acho tão extraordinário, porque tudo indica que ele não servia ao Senhor, porque em nenhum momento ele diz: ah, Senhor Deus. Ele se retratando a Deus, ele está dizendo Ney. Em todas as partes que eu li, ele está dizendo: ó Deus do meu Senhor. Então Deus não era o Deus dele, ele estava dizendo: ó Deus do meu Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, que o mundo aceite, que o mundo não aceite, eles têm que reconhecer a grandeza do nosso Deus. Nós temos, os irmãos querem ver, nós temos um grupo de família, que você gosta de WhatsApp, eu acho que todo mundo deve ter, né? Grupo de família. E na nossa família tem pessoas que são espírita, macumbeira, de macumbeiro mesmo, pai de santo e tudo mais. Quando alguma coisa terrível acontece, aí eles correm e falam assim: olha, pessoal, eu quero pedir oração aqui para vocês. Eu digo: mas não era macumbeira até agora mesmo, Jesus? Não, é verdade. Eles chegam lá: olha, eu quero pedir oração. Aí eu ficava de cá pensando: gente, como assim? Aí eu, claro, não podia pôr ele no grupo: mas você não é macumbeiro? Não podia, mas aí eu falava para a mamãe: mamãe, eu não entendo. Ela dizia: a nossa parte é só orar. E um dia minha mãe disse uma coisa muito certa: às vezes a gente ora, o Senhor Deus dos céus opera um milagre, depois eles estão lá dentro do centro da macumba agradecendo os guias, porque o Senhor fez um milagre. Irmãos, nós precisamos de muito discernimento da parte do Senhor nesse sistema aí também. Aí eu aprendi, nós temos que orar para que o Senhor faça o querer e a vontade dEle, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Então sai este homem com destino, e a preocupação está imperando na sua mente. Só que eu achei tão extraordinário, porque este homem não servia ao nosso Deus, mas dele ver o testemunho na vida do seu patrão, impactou a vida dele. E ele chega a dizer: olha, ao Deus do meu Senhor. E ele chega na cidade, imagina só você, era para escolher uma virgem. O homem chegou na cidade, eu penso que na cabeça dele passava: nossa, quanta mulher, quanta moça, quanta jovem, quantas virgens. Sabe-se lá se ele era casado, ou se ele era divorciado, ou se teve um casamento que deu tudo certo, ou se deu um casamento que fracassou. Sabe-se lá o que passou na cabeça desse homem. Ele diz: o quê? Como que eu vou escolher uma pessoa para um único filho, para um herdeiro como Isaque?
Só que antes dele sair da casa dele, da casa do seu senhor, eu acho tão magnífico, foi que o seu patrão fez um acordo com ele, falou: coloca a sua mão debaixo da minha coxa, para que você me prometa, em outras palavras, um acordo entre eles, para que você faça o seu melhor, para que você pegue o seu melhor, para que você faça na direção do Espírito Santo de Deus. E os irmãos que já me conhecem há algum tempo, eu sempre digo que eu gosto muito desse versículo: faça tudo conforme as tuas forças, porque na verdade o Senhor conhece as nossas forças. O que entristece a minha alma, e eu tenho certeza absoluta que entristece o coração de Deus, é quando nós estamos num culto desse de missões, como foi louvado o hino inicial 115, hino da harpa, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quando nós viemos em um culto no invernão desse, sentamos aqui aconchegantes, de boa, tranquilaço, e nós estamos falando: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Aí o pastor faz um evento aqui de oração e diz: irmãos, oração tal, levanta a mão, 2, 3. Irmãos, vamos sair por aí entregando panfleto. É que isso aqui não tem muito na Holanda, né? É 1, 2, 3. Aí às vezes eu fico pensando: onde está tudo aquilo de eu quero trabalhar para o meu Senhor? Porque o culto de missões, ele é um culto para nos trazer também, irmãos, a nossa consciência, para falar conosco também. Eu penso sim que nós temos que fazer tudo conforme as nossas forças. O problema é que muitas vezes nós não estamos fazendo tudo que nos vem à nossa mão. O problema é quando nós estamos olhando só para nós, e esquecemos do que está à nossa volta. Mas existe sim, você pode até dizer: mas eu nunca falei que eu iria trabalhar para o Senhor. Mas quando você levantou a sua mão e aceitou a Cristo como teu Salvador, e você desceu as águas batismais, ali já houve um pacto entre você e o seu Deus. Ali você já aceitou tudo aquilo que vinha, você aceitou o que está aqui nesta palavra. E que versículo mais lindo do que João 15? Então eu penso que nós temos que nos focar, culto de missões. Às vezes nós falamos, eu estava no decorrer dessa semana pensando muito na Espanha, vasculhei algumas coisas a respeito da Espanha. E sim, irmão, sim, a Espanha precisa muito, 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 muito de Cristo, muito, isso é indiscutível. Mas os missionários que estão ali trabalhando na linha de frente, eles também precisam muito das nossas orações. Porque às vezes nós pedimos ao Senhor almas, 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 e esquecemos de pedir para quem vai na frente, para quem faz esse trabalho glorioso. Por isso, este homem, esse empregado, ele tinha consigo essa preocupação. Porque o problema não estava em simplesmente ir lá, pegar uma moça, uma donzela, e entregar para Isaac e dizer: está aí, Isaac. Ney. Ele tinha uma responsabilidade consigo. E eu acho tão lindo, porque no caminho, eu estou parafraseando, no caminho ele vai falando com Deus de Abraão, e ele vai pelo caminho fazendo um acordo com Deus. Senhor do meu servo, do meu senhor Abraão, eu vou chegar lá, e eu vou ficar de pé do lado da fonte. E a donzela que vier e oferecer água a mim e aos meus camelos, essa será, meu Deus, a esposa, essa será a donzela que o Senhor tem preparado para Isaac. Irmãos, agora, oferecer água para alguém é normal, sim ou não? Sim, é normal. Mas aceita um copo de água? O máximo que a pessoa vai te dizer é: me dá mais um pouquinho?
Ou me dá mais um copo. Ou até, eu conheço que às vezes a pessoa fica até com vergonha de pedir mais um copo. A gente que tem que oferecer, aceita mais um copo? A pessoa vai dizer sim ou não. Um copo. Agora olha a prova que ele fez com o Senhor. A donzela que oferecer água a mim e aos meus. Ok, agora eu te pergunto, sabe você quantos litros de água bebe um camelo? 1000 litros de água bebe um camelo. 1000 litros de água. Um camelo bebe 130 litros de água em 13 minutos. 13. Ganhou da irmã Neure um camelo, que eu nunca vi tomar tanta água igual essa mulher. Irmãos, você tem noção o que é isso? Olha a proposta louca, audaciosa que este homem fez com Deus. Ela não tem que dar água somente a mim, ela tem que dar água a mim, que sou um viajante e estou chegando de viagem. Quer dizer, podia colocar então ali uma garrafa de 1,5 litro para esse homem, porque um copo só ele não ia tomar. Mas ela terá que dar água também para os meus camelos. A proposta foi super audaciosa. Mas o que mais me chama a atenção é o local em que ele parou para esperar o movimento e o trabalhar do céu em seu benefício. O problema, irmãos, é que nós pedimos algo para o Senhor, mas estamos parados em lugares errados, aonde o milagre de Deus não pode nos alcançar. Ele poderia fazer o mesmo propósito? Poderia. E ele poderia, como viajante, chegar na cidade e procurar o quê? Um hotel, uma estrebaria. Eu vou descansar. Eu estou viajando sei lá quantos dias, que isso aí eu não pesquisei, sei lá quantas noites, eu vou descansar. Mas já que o esquema dele com o céu era com água, ele ficou de pé do lado da... Meu irmão, você quer ver o movimento de Deus na sua casa, no meio da sua família? Se coloca na posição a qual você quer ver Deus trabalhar, meu querido. Ele não ficou esperando no açougue. Ele não juntou os camelos dele e levou para a porta da padaria. Nem, Senhor, o esquema aqui é com água. Então eu vou ficar de pé do lado da fonte. Fica na posição para você ver o milagre. Aí você encontra com um monte de pessoas frustradas, tristes, que não consegue ganhar ninguém da sua família, ninguém ao seu derredor, tem 20 anos de crente, nunca teve uma experiência missionária, nunca ganhou uma alma para o Senhor Jesus. E aí eu começo a me interrogar a mim mesmo, a me questionar. Eu digo, Senhor, qual é o problema? Irmãos, agora 16 de setembro fez 20 anos, 16 de setembro, fez 20 anos que eu saí para a instituição, depois para o campo missionário. O campo missionário precisa de todos nós. Você não pode ir, faz igual a irmã Érica, deixa eu usar o seu nome, irmã Érica. Vende bolo no pote, ajuda o povo que está lá do outro lado. Você não pode vender bolo no pote. Ora nas madrugadas pelos irmãos que estão vendendo, ora na madrugada pelos irmãos que estão na frente do trabalho, mas faça alguma coisa para a obra do Senhor. Sai desse comodismo. A responsabilidade, como foi dita aqui, e eu tenho prestado atenção nesses esqueminhas que nós lemos ali. A responsabilidade é nossa, não é minha, não é só do pastor, não é só do evangelista, não é só do presbítero. A responsabilidade é nossa em Cristo Jesus.
E Deus sabe como trabalhar na nossa vida no meio do vento. No meio da tempestade, o Senhor traz almas para as nossas mãos, se nós ficarmos atentos. Há 2 anos atrás eu nunca me esqueci, e foi uma grande amiga que eu fiz aqui dentro da Holanda. Era 6h35, eu estava na estação do Beurs, esperando o metro para ir para Den Haag. 6h35 da manhã. Quando de repente o metro foi vindo, tinha uma moça bem na pontinha. Quando ela fez assim com a cabeça, o metro foi chegando. Naquela hora o Espírito Santo falou ali ao meu coração: meu Deus, o que essa moça está fazendo? O metro foi chegando e ela foi chegando mais próximo. Quando o metro ficou bem pertinho, ela ia pular. Eu peguei ela pela gadeia, pelo cabelo dela, e falei: moça, o que é isso, no nome de Jesus, que você está fazendo? Falei em português mesmo, que na época era o que ia. O que você está fazendo? E a moça era brasileira. Abracei ela, quer dizer, ela me abraçou. Uma grande amiga que eu tenho hoje, a Fran, se rendeu a Cristo naquela manhã. E foi contar toda a história dela. E às vezes eu fico tão assustada quando eu ouço pessoas falando: aqui na Holanda não tem como fazer nada para Jesus. Não tem, se você não estiver do lado da fonte. Mas se você estiver do lado da fonte, dá uma olhadinha, fica atenta. Toda hora está passando alguma coisa, precisando de uma palavra que venha do trono para algum coração desesperado. Em nome do Senhor Jesus, irmãs, nós precisamos estar do lado da fonte para podermos ver os milagres do céu acontecer na nossa vida. Tem pessoa desesperada, talvez dentro da tua casa, talvez no meio da tua família, pessoas que você fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas que só Deus conhece como está o coração daquela pessoa. E muitas vezes o Senhor quer te usar para uma palavra de bênção, para uma palavra de vitória, uma palavra que vai fazer toda a diferença, mas você está longe da fonte e não consegue ver o trabalhar de Deus. Essa tarde eu estou convidando, não só a você, porque quando nós estamos aqui em cima dessa tribuna, primeiro nós pregamos para nós mesmos. Eu estou convidando a você, em nome do Senhor Jesus, volte para o lado da fonte. Aleluia. Queira ter alguém que você ama sentado nesse banco ao seu derredor. Queira ter pessoas que você ama do seu lado. Fique do lado da fonte, irmão, porque quando nós estamos do lado da fonte, nós conseguimos ver o extraordinário da parte de Deus acontecer. Eu me recordo que eu estava em Manaus. Todos os irmãos sabem que eu trabalhei em Manaus, em alguma aldeia? Ok, eu trabalhei em Manaus na Assembleia de Deus, todos os anos foram na Assembleia de Deus. E não tinha pastor nenhum para ir para aquela, nem missionários. Tinha missionários, mas não tinha mantenedores. Então eu trabalhei 1 ano ali até a igreja resolver essa situação daquele povoado. E eu fui visitar uma outra aldeia. Tem uma praça chamada Praça das Bananas, e lá saem os barcos. E eu fui visitar um outro missionário, eu ia pregar lá no trabalho do círculo de oração deles. E indo, eu entrei no barco, perguntei pro senhor: eu quero ir para essa aldeia, é esse barco? Ele disse: sim, é esse barco. Só que o condutor que me falou que era aquele barco trocou com outro condutor. Ele saiu e entrou outro condutor e beleza. Então, de Manaus fomos adentro. E eu tô vendo todo mundo descer. Igual quando você chega aqui na Holanda e não sabe falar o holandês, eu segui a multidão. Todo mundo descia, eu descia. E assim se ia.
Tá bom. E como Deus trabalha na nossa vida. Eu tô vendo o pessoal descer, desce um, desce outro, desce um, desce outro. O barcão corava e as pessoas desciam e tudo mais. Tá. E foi já começando a escurecer. E eu lá no último banco, é banco assim, eu lá no último banco. E de repente saiu o ajudante do condutor, chegou para mim e falou: senhora, aonde que a senhora vai descer? Eu falei: nesse local aqui. Aí quando eu mostrei o papel para ele, o mesmo que eu mostrei para o rapaz que estava no barco, ele falou: não, esse barco aqui, ele não vai para esse lugar. Eu falei: não. Ele disse: não, ele não vai. E saiu. Eu fiquei tranquila. Por quê? O que eu pensei? O barco está indo, mas o barco vai e eu volto dentro do barco. Tá tudo certo. Tá bom. E de novo ele ancorou num outro lugar, saiu mais um pouco de gente e tal. Aí ele gritou lá da frente: pessoal, amanhã às 6h15 o barco retorna para Manaus. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. E para piorar, quando nós fomos entrando bem para dentro, eu nem sabia nisso, que sucuri nada. Aí começou a ver cobra e o povo de lá. Eu disse: olha que linda, nossa, aquela deve ser imensa, né? Não sei o que. Irmãos, eu tenho pavor de cobra e sapo. Nem na TV eu gosto de ver. Aí, nossa, que cobra, não sei o que cobra, falando de cobra. Ele cobra. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. E aí se vê o rabo do jacaré, porque a cabeça nesse dia eu não vi, mas o rabo do jacaré. E o povo mostrando para as criancinhas, como se fosse assim, aquela coisa, um ursinho de pelúcia. Tá certo, e nós estamos indo. Saiu uma mulher lá da frente do primeiro banco. Ela saiu e falou assim para mim, sentou do meu lado e falou: Pai Senhor. Eu falei: paz do Senhor. Tá, como ela sabia que eu era cristã? Pai Senhor, eu falei: Pai Senhor, eu ouvi você falando com o condutor que você quer ir para tal, que no caso é a Ilha do Céu. Aí eu falei: sim. Ela falou: não vai. Ela falou: quem você está procurando lá? Aí eu falei: a missionária Sandra e seu esposo, dos Gideões e tal. Não, quem está ali também são um casal dos Gideões, por sinal, mas eles não são missionária Sandra, eu nem conheço essa Sandra. Não. Aí ela pegou e olhou para mim e falou assim: cadê sua carta? Isso eu sempre digo, crente tem que andar munido da sua carta. Abri a minha bolsa, no meio da minha Bíblia, tirei minha carta. Ela leu minha carta, leu minha carta e falou assim: ok, voltou lá para frente. Tá certo. O barco foi mais umas 2 horas adentro. Aí ela voltou, falou assim para mim: olha, sabia que eu estava ali, o Espírito Santo falou para mim: leva ela para dentro da sua casa, porque eu tenho uma grande obra a realizar dentro da sua casa. Tem coisas que já aconteceram na minha vida que parece coisa de gente doido. Eu falei: amém. Ela falou assim: amanhã, a hora que o barco voltar, se for a hora de Deus, você volta. Se não for, você fica lá em casa. Só que aí o medo veio para o meu coração. Eu fiquei pensando: gente, eu conheço essa mulher, mas não conheço a família dela, marido, filho, não conheço ninguém. Se eu chego nesse lugar sem energia, sem telefone, sem nada, bora, não tinha o que fazer, descemos, o rapaz despediu: a senhora vai voltar? Vou. Então eu volto pegar a senhora. Tá certo. Chegamos à casa dela, conheci a filha, o esposo, todo mundo crente e tal. Quando estamos indo, ela já passou na igreja, falou pro filho do pastor, um gurizinho de uns 10 anos: avisa pro seu pai, porque o pessoal é assim, avisa pro seu pai que tem uma missionária aqui com carta, então hoje avisa todo mundo que tem culto. Nem tinha, mas enfim, porque eu cheguei lá, tinha culto.
Aí o gurizinho foi, já avisou pro pai, aquela loucura. Tomamos banho de rio, é claro, e fomos para a igreja. Quando chegou na igreja, a igreja abarrotada de gente. Um gurizinho avisou para todo mundo: irmão, queira ser você pelo menos um gurizinho na obra de Deus. Porque um gurizinho, quando quer na direção de Deus, ele faz um barulho. Cheguei lá, a igreja lotada de gente. E eu falei, amém, glória a Deus. Preguei uma palavra que o Senhor me deu, Salmo 23. Preguei Salmo 23 ali. Acabou o culto, vamos embora. Vamos jantar peixe e farinha, que a farinha deles parece uma pedra, um cascalho. Comemos dando glória a Deus aquela farinha, né? Era o que tinha. Eu ia dormir no meio do nada, se tinha uma rede, uma farinha que parecia um monte de brita e uns peixes, já estava bom demais. Comemos. Aí a irmã falou assim: a irmã dorme ali na rede. Aí eu falei, amém, irmã. Mas irmã, eu tenho muito medo de cobra mesmo. Essa é uma coisa que sempre me seguiu na obra missionária, é o medo de cobra. Tá certo, irmã. E sempre lá no meio deles tem um conto que, não sei se o lado da irmã Érica tem isso, que cobra gosta de rede. Ou do irmão, eu não sei se lá pro lado de vocês tem esse conto, que cobra gosta de rede. Aí eu falei, irmão, eu prefiro dormir no chão do que dormir em rede. Não, você dorme na rede, meu esposo cedeu ele a rede para você. Só que o esposo dela era caçador de cobra. Então caçador de cobra tem medo de cobra? Não. Aí eu vou dormir na rede que cheira caçador de cobra. Eu estava atraindo cobra. Irmãos, eu passei a noite inteirinha que Deus deu, orando e pedindo a Deus: Pai, guarda a minha vida, porque eu não quero morrer sendo picada por cobras. Ok, e vamos embora. A noite amanheceu, o dia amanheceu, e nós ali trabalhamos, passamos para o outro lado do rio, ganhamos almas para o Senhor, visitamos e tudo mais, e está tudo certo. Na volta, estamos voltando, vem correndo ao encontro dessa irmã. Veio correndo: tia, o que está acontecendo? Curumim é o nome que eles chamam lá para dentro do mato de Manaus. Curumim. O que foi, Curumim? O que está acontecendo? Tia, o pai falou para a senhora ir lá em casa. Não, eu não vou lá não. Não, o pai está falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por isso estou falando, irmãos, esses rapazinhos lá faz um sucesso que vocês não têm noção. O que eles falam aquilo ali é uma ordem. E beleza, e foram. Quando chegaram lá, chegamos na casa da irmã despreocupada, como se não tivesse recebido o recado. Chegamos, descansamos, tomamos uma água com limão e tudo mais. E ela olhou para mim e falou assim: missionária, eu não vou porque eu não sinto de Deus para ir, mas vá você na direção do Espírito Santo. Cheguei lá, ela foi comigo até a porta da casa. Chegamos lá, entrei, fui muito bem recebida também, irmão dela. Quando eu chego nessa casa, ele falou: você pode ir ali no quarto, minha filha está lá. Uma moça de 14 anos, com uma bebezinha do lado da cama dela, na cama, literalmente na cama dela, de 8 dias, possuída por Satanás, com uma tesoura na mão, dizendo que ia tirar a sua vida. Vou tirar minha vida, isso não é vida, vou tirar minha vida. O pescoço saía tanto sangue que você não sabia se a coitadinha já estava morrendo ou o que já tinha acontecido de tanto sangue que saiu o pescoço. Eu cheguei ali, primeira coisa que eu falei no nome do Senhor Jesus: Senhor, eu tenho me lançado para fazer a tua obra e eu quero ver o Senhor fazer a tua obra. Quando você tem feito a obra de Deus na sua casa, no meio da sua família, no meio do seu convívio, você pode sim fazer prova de Deus, porque o céu não vai desamparar você. Todos os irmãos que me ouvem aqui do outro lado, pelas redes sociais, eu vou repetir: você que tem feito a obra de Deus, você tem legalidade diante de Deus para fazer prova com teu Deus, aleluia, porque o céu andará me subir e eu sai, não vai desamparar você sobre esse teu projeto que está nas suas mãos, aleluia, oh glória a Deus.
Faça com tranquilidade, irmã, porque fiel é Deus que colocou o projeto no seu coração. Eu disse para a irmã Érica, faça isso que está no seu coração, porque Deus vai lhe honrar. Irmão, que o Senhor tem colocado na tua mão, faça com fidelidade. Faça porque Deus está nesse negócio, Deus está nessa trajetória, é Deus que está no meio desse projeto. Ele tinha uma ordem de trazer uma moça e ele creu que fiel era Deus para o honrar. E ele fez prova com o Senhor ali, mediante a todo aquele propósito. E eu quero dizer que você nesta tarde, você que tem trabalhado para o Senhor, você pode fazer prova com o seu Deus. E eu tenho certeza que o teu Deus não vai desamparar você. O Senhor vai levantar donzelas, oh glória a Deus, que será a coroa do teu ministério, oh glória. Rebeca sai do meio do nada, sabe por quê? Daqui assume-lhe Sé, porque Deus cria situações no meio do nada, para coroar o teu ministério. Aquela guria, Rebeca saiu do meio do nada, ela não tinha uma estrela na testa, ela apenas era uma moça disposta, sem preguiça, a fazer algo por um viajante. Eu saí no meio do nada, perdida, mas lá na frente o Senhor tinha uma grande obra naquele lugar. Quando eu cheguei ali, eu falei, eu faço prova com o Senhor. E eu fiz prova com o Senhor na beira, na porta daquele quarto. E eu falei, o Senhor vai colocar os seus anjos na minha frente. Entrei, e quando eu entrei, coloquei o meu pé dentro daquele quarto. A moça gritou, e o inimigo que queria destruir a vida dela teve que bater em retirada para a glória e honra do nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Ela foi livre aquele dia, caiu no chão. Quando abriu o macacão, eu orei no nome do Senhor. Quando eu coloquei a mão na cabeça daquela criança, aquela criança só gemia. Quando eu disse amém no meio da oração, ela abriu o macacão tip-top, sei lá como fala na sua região, e dentro do corpinho daquela criança tinha 3 facas para ela mesma matar a filha dela e depois se matar. Escute, eu quero dizer para você que tem pessoas que estão sofrendo de verdade à nossa volta, e nós estamos preocupados somente conosco mesmo. Abre a tua visão em nome do Senhor Jesus. É um culto de missões. Tem missionários que precisam ser revestidos por orações. Tem missionários que estão clamando do outro lado. Ei, ore por nós, nos ajude. Ei, nós também temos filhos, precisamos de ajuda. Hoje eu invoquei na irmã Érica, então vou pegar uma coisa aqui da irmã Érica que eu lembrei agora do aeroporto. Essa abençoada me levou no aeroporto em fevereiro, vai para o Brasil. E quando nós chegamos lá, passou, certo, irmã Érica? Passou o peso da minha mala. E nós começamos a manejar a mala para poder resolver ali com a balança. Já tinha comprado uma mala, eu falei, irmã Érica, não vou comprar outra. Quando a irmã Érica abre minha mala, pelo amor de Deus, Angélica, o que você vai levar Nutella para o Brasil? Eu falei, não, irmã Érica. Lembra, irmã Érica, disso? Tá aqui que não me deixa mentir, 2 quilos só de Nutella. Eu falei assim, pote grande ainda. Aí eu falei, irmã Érica, eu prometi levar para um filhinho do missionário, tá? Mas Nutella você compra no Brasil. Irmã Érica, eles são pobres, não pode comprar. Aqui Nutella é baratinho. Não, Angélica, deixa essa Nutella
aqui, quando tu chegar tu pega. Eu falei, não, eu vou levar Nutella. Irmã Érica, se eu tiver que deixar qualquer coisa, o que não vai ser essa Nutella, porque eu já dei minha palavra. E nós fomos manejando a mala, manejando, e as últimas coisas que a irmã Érica pegava era a bendita da Nutella. Eu falei, irmã Érica, a Nutella vai pro Brasil, porque as crianças lá estão precisando, elas querem saber o que é Nutella. Ajeitamos a bendita da mala, encaixamos, passou do peso. Quando chegou de novo naquela bendita, que é a minha maior prova em aeroportos, é essa bendita dessa balança. Quando colocamos de novo, passou o peso. A moça nem preocupada ficou com o peso da mala. A irmã Érica, não, tanta coisa para Jesus resolver no céu, Jesus está aqui resolvendo coisa sua com Nutella. Tanta gente para Jesus salvar. Jesus está aqui, a gente é preocupado contigo com Nutella. Fui dar um abraço nessa abençoada. Não, nem me abraça muito não. Vai embora, tu com as suas Nutellas. Sabe por quê, irmãos? Para nós, o que é uma Nutella? 3 euros, 1,99. Mas do outro lado tem filho de missionário que nunca experimentou, e que o missionário, acredite se tu quiser, que ele ora pedindo a Deus para que um louco leve uma Nutella para o filho dele. É umas coisas que parecem loucas, irmãos, é umas coisas que parece que não tem nada a ver. Mas quando você lança o seu coração na obra de Deus, na obra missionária, você começa a ver coisas extraordinárias. Por isso eu quero dizer para você, para finalizar o meu tempo aqui, eu quero dizer para você, talvez você se entristeceu com a obra de Deus. Talvez você olhou para A, você olhou para B e diz, para que fazer a obra de Deus com fulano, ciclano, trabalhando assim, trabalhando assado? Fulano, ciclano fez mal. Faz você o correto. Dá o melhor você para a obra do teu Deus. Dá o seu melhor. Olha, você já parou para pensar? Eu vasculhei aqui e vi que em torno eles viajavam com de 10 a 20 camelos. Eu não vou falar 20 porque pode parecer muito, mas pensa você, vamos colocar o número de 10, vamos ficar halaf, né? Vamos ficar no meio. E pegar 10 camelos. A mulher deu água para um viajante, Rebeca. Rapaz, agora a pessoa ir toda vez aqui, vem cá, 1 litro, porque ela era uma moça, ela não conseguia levar 1000 litros de água. Então você concorda comigo que ela foi e que ela voltou trocentas vezes nesse mesmo trajetório, porque o homem estava de pé do lado da fonte, e os camelos não estavam lá debaixo da ponte. Ele é claro quando Eliezer, ele é claro quando ele fala, eu vou ficar do lado da fonte. Agora olha aqui, pega uma água, volta, toma camelo, mas de novo, vai aqui e volta. E às vezes nós fazemos uma coisa para o Senhor uma vez, não deu certo, eu não quero mais mexer com isso, eu não vou me incomodar com aquilo, eu não vou mais me estressar com isso. Irmã, dê 1000 voltas se necessário for, no nome do Senhor Jesus. Eu já falei de Jesus para fulano, não quer? Lavei minhas mãos, não falo mais, está errado. Volta, pega a água aqui, leva para o abençoado. Eu já mandei WhatsApp para a irmã, falei para ela que Jesus ama ela, pastor. Já falei que Deus tem um projeto na vida dela. Ela não quer? Lavei minhas mãos, já entreguei até para o diabo. Está errado. Volta e carrega mais um cadinho de água para esse abençoado e dá para ele. Faz essa trajetória quantas vezes necessário for. Às vezes a pessoa que você falou, talvez ela tenha uma sede de... Entendeu? Talvez não adianta você falar 1, 2, 3. E às vezes o Espírito Santo está do seu lado gritando. Fala mais, porque o Espírito Santo está trabalhando. Ei, prega mais, porque o meu Espírito está agindo. Porque o nosso coração somente Deus conhece. E às vezes você está dizendo,
você faz? Como se diz minha mãe, passa um zip na sua boca e diz: não vou mais falar, não vou mais fazer. E a pessoa está sedento, precisando de uma palavra. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Eu posso fazer uma oração? Eu vou fazer uma oração. Não desista de dar água para ninguém. Eliezer precisava só de 1 litro de água, mas os seus camelos precisavam de muito mais do que aquilo. Não desista de ninguém, porque o Senhor não desistiu de nós. Não desista de ninguém. Ore, não canse de orar, não canse de jejuar, não canse de clamar, não canse de insistir, não canse de suplicar, porque a palavra diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus que convence. Aí se você cala, as pedras vão clamar. Não pare, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo é um trabalho em conjunto. Eu preciso de você e o Espírito Santo precisa da nossa ajuda. Nós para falar, para ser boca, para ser porta-voz, e o Espírito Santo para trabalhar, para convencer, para quebrantar aquele coração duro. Eu vou fazer uma oração. Ninguém precisa vir na frente, mas nesse culto de missões, eu quero que você traga ao seu coração uma pessoa que é especial para você e que ainda não tem a oportunidade de estar aqui do seu lado. E eu tenho certeza que poderoso é Deus. Para mim, na minha mente sempre vem minha irmã. É a única irmã que eu tenho, que hoje se encontra no mundo, perdida, atracada no lesbianismo. Ainda que ela seja o camelo que Deus colocou na minha vida, eu quero dar água quantas vezes necessário for. E bem sabe Deus a sinceridade do meu coração. E já teve pessoas que chegou em mim e disseram: desiste, porque para isso daí não tem solução. E eu sempre repreendo essas palavras, porque eu digo: Senhor, a obra é tua, não é minha. Não importa quantas vezes alguém já olhou para você e disse: não adianta mais, não peça mais. Eu estou aqui para dizer para você: dê água, leve o cântaro com água, porque quem sacia a sede é o Espírito Santo. Não desista de orar, não desista de suplicar, porque poderoso ainda é Deus para fazer o extraordinário. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta tarde do dia 20 e nós te agradecemos, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, aqueles que têm cansado no meio do caminho, Jesus, eu sei que poderoso é o Senhor para fazer o extraordinário. Senhor, aqueles que saíram do lado da fonte, eu sei que poderoso é o Senhor para conduzi-los do lado da fonte. Porque sim, o Senhor é a fonte. Em ti a água, em ti a libertação, em ti a cura, em ti a libertação, em ti a transformação, em ti a mudança. Espírito Santo, faça o extraordinário, porque poderosíssimo é o Senhor, para que nós possamos num futuro muito próximo voltarmos aqui e testificarmos que o Senhor ainda está fazendo, porque como diz a tua palavra, o Senhor é aquele que trabalha por nós de noite e de dia. Pai, alcança, Senhor, aqueles que estão perdidos, como já foram orados aqui, parados, desanimados no meio do caminho, Senhor, e renova a força dos missionários para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a mesma destreza que Eliezer teve, Senhor Deus, para que seja coroado o nosso ministério em glória, para a glória do teu nome. Amém.